Desarmamento ou escravidão global? Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Márcio Teixeira e você está no seu canal de conhecimento. Nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento, vamos continuar ao vídeo que nós iniciamos no vídeo na semana passada. Nós começamos um vídeo falando sobre desarmamento populacional ou escravidão global. No vídeo passado a gente falou sobre alguns projetos de lei para desarmar a população dos Estados Unidos, que aparentemente é a população mais armada do mundo. E hoje nós vamos estar falando um pouco mais do Brasil, sobre o desarmamento do Brasil, e vamos falar também de alguns países, né, que desarmaram sua população e os efeitos. Vamos também falar dos países que não desarmaram sua população e os seus efeitos. Então vamos embora pro vídeo. Para a gente entender um pouquinho do desarmamento, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Quando o Brasil, né, se tornou colônia de Portugal, a coroa portuguesa ela praticamente desarmou, né? Eles criaram a lei, né, para poder caçar todos que tinham armamento, né, com medo, né, de ter uma revolta, né. Eles desarmaram também a população naquela época, apesar que esse desarmamento foi bem tímido, mas eles fizeram um suposto desarmamento da população na época. Mas intensificou na época de Vargas, né, que quando Vargas foi eleito, né, ele também começou uma campanha de desarmamento da população brasileira. Em 1930, na Revolução de 1930. Getúlio Vargas tomou o poder e ocupou a presidência por 15 anos. E com eles que se tem notícia da primeira campanha oficial de desarmamento de um governo brasileiro, nos mesmos moldes das campanhas atuais. O plano de fundos que justificou o estabelecimento dessa campanha foi a presença de dois movimentos no Nordeste do país, o coronelismo e o cangaço, ambos antagônicos, poder centralizador de Vargas. Na verdade, esses dois tipos de elite, né, que era o coronelismo, né, que na época de Vargas, na verdade eram os coronéis, né, que recebia tipo uma patente de os fazendeiros, né, os fazendeiros mais influentes da região, eles recebiam a patente de coronel, né. Devemos voltar ao período da regência, depois que as milícias foram banidas. A Guarda Nacional foi formada por batalhões regionais e o comando desses batalhões era dado ao fazendeiro mais importante da região, que recebia a patente de coronel. É o que eu acabei de falar, né, que a Guarda Nacional era formada pelos coronéis, né, mais influentes da região. A Guarda teve grande importância na Revolução Liberal de 1842, na guerra contra Uribe e Rosas e na Guerra do Paraguai. E os fazendeiros coronéis tornaram-se bastante influentes por conta disso. Após a Guerra do Paraguai, a Guarda Nacional foi se dissolvendo, até a sua extinção oficial em 1918, mas os antigos coronéis continuaram com seus grupos armados e com sua influência regional. Esses grupos eram muito mais vezes equipados com armamento importante e de qualidade superior ao das forças policiais. É uma grande coincidência, né, que nos dias de hoje, né, 1918, os coronéis, né, e as pessoas que trabalhavam para eles tinham armamento mais poderoso que o da própria polícia, né, do governo, né, da Polícia Nacional. Que é o que acontece hoje, né? Que os bandidos, né? Eles têm armamento mais poderoso que o da própria polícia, né? Já o cangaço foi um movimento tipicamente bandido surgido no Nordeste do país. Em meados do século XIX, os cangaceiros atacavam em bandos, saqueando, roubando, estuprando mulheres, espalhando terror por praticamente todos os estados nordestinos. Mas havia também as interações entre os coronéis e os cangaceiros. Na verdade, esses
eles eram, na verdade, os criminosos, né? Os cangaceiros eram os criminosos lá do Nordeste, né? Que não existia os criminosos que existem hoje, né? Na época no século XIX, né? Eram os cangaceiros que eram os bandidos, né? Que eram os criminosos da época, né? Que eles estupravam, eles matavam, eles roubavam as terras, né? Os fazendeiros. E também existia, né? As interações, né? Que às vezes os fazendeiros, né? Contratavam, né? Os cangaceiros para matar aqueles caras que se opunham, né? Aos fazendeiros, né? Aos coronéis, né? E dentre eles, né, tem até o Lampião, né, que teve até a novela lá, Mandacaru, né, não sei se é Mandacaru o nome da novela, que tinha o Lampião, né, Lampião e sua esposa Maria Bonita. Eles eram os grandes assassinos, né, da época, né, que eles atuaram de 1920 a 1930, né. Uma das mentiras mais contadas pela mídia, né, e por vários órgãos de imprensa, né, é que as armas causam muito acidentes caseiros e matam crianças. Há uma preocupação aparentemente justificada da mídia e dos legisladores as mortes acidentais de crianças e familiares por arma de fogo. Na verdade, eles vêm com esse papinho, né, que você não deve ter uma arma de fogo, né, que às vezes uma criança pode pegar, né, e pode ter um acidente, né, e pode se matar, né. A preocupação em si é justificável, pois tudo o que puder ser feito para prevenir a morte de inocentes deve com certeza ser objeto de nossa atenção. Há alguns questionamentos importantes a serem feitos, o que não tem sido perguntado por nenhum dos defensores do desarmamento. Quais são as principais causas das mortes acidentais infantis? Mas, afinal de contas, quais são as principais causas de mortes acidentais infantis no Brasil? A ONG Criança Segura compilou os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Sim, o Ministério da Saúde, para os anos de 2003 a 2012, referente às mortes acidentais de crianças de até 12 anos de idade, obtendo os seguintes resultados. Nós vamos colocar um gráfico aí na tela para vocês conferirem. Esses números aqui é de 2003 a 2012. Em primeiro lugar vem acidente de trânsito, com 39,7%, com 21.005 mortes. Em segundo lugar vem afogamento, 25,8%, com 13.623 mortes. Em terceiro lugar vem sufocamento, 14,2%, com 7.502 mortes. Em quarto lugar, que é outros tipos de morte, né, que é 6,5%, com 3.422 mortes. Em quinto lugar, são as queimaduras, que é 6,4%, com 3.404 mortes. Em sexto lugar, são as quedas, né, 4,9%, 2.594 mortes. Em sétimo lugar, vem as intoxicações, 1,8%, com 935 mortes. E em oitavo lugar, que são as armas de fogo, que é 0,7%, com 353 mortes. Então aí está sendo derrubada essa falácia, né, que as armas de fogo causam acidentes em crianças dentro dos seus lares. Resumindo a primeira pergunta, as três primeiras causas de mortes acidentais de crianças são os acidentes de trânsito, os afogamentos e os sufocamentos. As armas são sempre a causa com menor morte, com menor incidência. E quanto aos adultos? Será que as armas de fogo têm um papel importante em suas mortes acidentais? Procurando os dados na mesma fonte, o Ministério da Saúde, através do SIM, descobrimos que os dados sobre mortes por disparo acidental de armas estão totalizados e não há como obter apenas os números das mortes ocorridas dentro das residências. Assim, o número obtido na busca abrange todas as mortes por disparo acidental acontecidas nas residências. Em áreas escolares, em áreas de prática esportiva, em ruas e estradas, em áreas de comércio e serviços, em áreas industriais, de construção e em fazendas. Desta vez vamos usar os dados do ano de 2012 da população total do Brasil para maiores de 12 anos de idade. Então aqui está englobando todos os tipos de acidente, todos os tipos de morte, né, por disparo acidental de armas de fogo.
incluindo residências, comércio, serviços, áreas industriais, construção e fazendas, no ano de 2012. Em primeiro lugar, são os acidentes de trânsito, com 62,5%, com 46.051 mortes. Em segundo lugar, as quedas, 15,5%, 11.429 mortes. Outros tipos de acidentes, 3,13%, que é 9.555 mortes. Em quarto lugar está o afogamento, que é 5,7%, 4.224 mortes. Em quinto lugar são as armas de fogo, né, com 1,4%, com 1.045 mortes. Em sexto lugar, queimaduras, com 1,0%, 732 mortes. Em sétimo lugar, intoxicações, 0,8%, com 559 mortes. Em oitavo lugar, sufocamento, 0,1%, 46 mortes. As armas de fogo, elas estão em quinto lugar nas mortes acidentais de adultos. Outra mentira, que as armas precisam ser controladas para facilitar a solução de crimes. Quando alguém diz que é preciso controlar as armas para facilitar a resolução de crimes, o primeiro pensamento que vem a qualquer um que nunca tenha estudado o assunto é: isso parece ser lógico, afinal, com mais controle será mais fácil identificar os criminosos. E como eu não sou criminoso, não tenho nada a perder. Este é, no entanto, um pensamento bastante enganoso, por 4 motivos. Ele abre portas para uma violação da liberdade individual, pois sempre que o governo ganha poder para controlar algum aspecto da sua vida, você perde um pouco da sua liberdade. Ele assume que há uma relação clara entre mais controle e mais resolução de crimes, deixando de lado, como sempre, os benefícios do uso defensivo das armas. Ele ignora o custo-benefício dos controles e o impacto que esse tipo de atividade causa às forças policiais. Ele ignora os detalhes e estudos técnicos sobre balística, criando um falso paralelo com as impressões digitais humanas. E uma coisa muito importante, que quando o governo fala, né, que ele precisa controlar as armas de fogo, né, tirar as armas de fogo da população para prevenir crimes, ele não está falando a verdade. Na verdade, ele está tirando as armas de você para você não se rebelar. Caso ele um dia crie uma lei totalitária, crie uma lei assim que possa ferir a Constituição, né, ferir a sua liberdade, então ele não vai ter nenhuma resistência contra a lei que ele criar, entendeu? Então, a maioria dos ditadores, eles desarmam a sua população. E a maioria dos países, eles estão desarmando a sua população para que, se algum dia ele não ser um presidente popular, aí a população não se revolta, né? Ela vai se revoltar só com os protestos. E vai ficar mais difícil, né, para a população reagir. Então E outra coisa, a polícia não é onipresente, né? A polícia não pode estar em todos os lugares. Não estou aqui fazendo apologia ao crime, a você sair atirando em todas as pessoas que te fizerem raiva. Não é isso que a gente tá querendo propor aqui. Só a ideia de a população ter uma arma em casa, os bandidos já ficam com medo, porque se o bandido tiver aquela ideia, às vezes ele nem sabe se você tem uma arma em casa, mas se o governo libera a arma, igual o Bolsonaro está querendo liberar o porte de arma, né, para as pessoas terem uma arma em casa, se o bandido sabe que você tem uma arma em casa, dificilmente ele vai entrar na sua casa para te roubar ou para te fazer algum mal. Agora, se ele sabe que você não tem uma arma em casa, ele vai chegar, vai roubar o que tiver, vai cometer todo tipo de crime sem nenhuma resistência, né? Porque ele sabe que você está desarmado, que você não tem uma arma em casa. E outra coisa, para ter uma arma tem que... Não tô falando para você comprar uma arma no mercado negro, não. Tô falando que de você ter uma arma, mas você ter um curso de tiro, um curso psicológico, né? Para você ter uma arma, para você passar em todos os itens que a Polícia Federal pede para você ter uma arma. Não é você ir lá na boca de fumo e comprar uma arma, né? Claro que não. No mercado negro. Se fôssemos colocar as possíveis medidas para diminuir a
criminalidade do Brasil, o controle sobre as armas estaria com certeza fora da lista. Em vez de tirar os meios de defesa dos próprios cidadãos, o governo deveria reformar todo o seu aparato de combate ao crime. Fica aqui uma lista de sugestões que surtiria efeitos imediatos e poderiam tirar o Brasil da incômoda posição conquistada em 2014, de país com maior número absoluto de mortes violentas do mundo. Reformar o sistema judiciário para garantir a celeridade nos julgamentos e impedir os subterfúgios legais que geram impunidade. Outra coisa, a nossa lei ela é muito fraca. Os bandidos são presos e tem lá o STF lá que vai lá e acha uma brecha na lei e solta os caras. Os advogados também, mesma coisa. Os advogados vão lá e soltam os caras por causa da brecha da lei. Então tem que reformar, né, o sistema judiciário para que tenha leis mais rígidas, né, para que os presos pensem bem antes de cometer um crime, né. Reformar o sistema correcional, abolindo execrências como os indultos e as visitas conjugais, construindo vagas para abrigar toda a população carcerária do Brasil de forma segura. Isso aí já passou da hora, né, de reformar, né, o sistema prisional, né. Precisa investir mais em presídios, né, para que possa abrigar mais presos, né. Porque essa política aí do STF de que o sistema carcerário está muito lotado, então a gente não pode deixar a cadeia lotada, porque a cadeia vira uma escola, né, para criminosos, né? Mas eu acredito que a cadeia é o último lugar para você ir, deveria ser o pior lugar para o preso estar, entendeu? Para ele não se acomodar lá dentro e continuar cometendo seus crimes. Agora, o criminoso ele vai preso e ele sabe que amanhã mesmo ele vai estar solto, ou se ele for preso ou condenado, vamos supor, ele toma 30 anos, mas ele vai ficar 10 anos preso. Então ele sabe que existe muitas brechas na lei, né? Extinguir a figura da menoridade penal, que permite hoje que criminosos saiam impunes depois de cometer crimes hediondos como assassinatos, estupros e sequestros. Às vezes porque estão há alguns dias de completar 18 anos de idade. Então, outra coisa que é uma aberração no Brasil é essa lei de menoridade penal, né? Que o adolescente, né, até 18 anos, ele pode cometer qualquer tipo de crime que ele não tem um julgamento como um adulto. Ele pode estuprar, ele pode roubar, ele pode cometer latrocínio, ele pode matar, que ele não vai ser punido como um adulto, como um criminoso mesmo. Então tem que aprovar essa lei aí de menoridade penal para os criminosos aí a partir de 16 anos ser punido como um adulto comum, como um criminoso comum. Punir policiais corruptos e criar um plano de carreira para os policiais honestos, baseado na meritocracia, e integrar as bases de dados de todos os policiais do país para facilitar a identificação de criminosos. Outra coisa, a polícia deveria ter um incentivo para a polícia civil, para a polícia militar, para a polícia federal. Deveria ter um plano de carreira, né, para eles ficar mais feliz, né, com a profissão e ingressar na carreira, porque os policiais eles são muito mal pagos e eles não têm nenhum incentivo para a classe. E punir também, né, os policiais corruptos, né, como criminosos. E outra coisa é integrar as bases de dados de todas as polícias do país para facilitar a identificação dos criminosos, apesar que isso aí parece que o Bolsonaro conseguiu fazer isso aí, né, integrar Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Federal, né? Para ficar mais fácil, né? De você investigar os criminosos, né? Desenvolver as carreiras do perito criminal, atraindo profissionais de alta capacitação técnica e construir laboratórios de análise criminal com capacidades tecnológicas modernas. Equipar a polícia com armamento que faça frente ao dos criminosos, que chega ao cúmulo de possuir artilharia antiaérea própria de forças armadas e que são frequentemente desviados das forças de segurança de países como Bolívia, Venezuela e Paraguai. Outra coisa que é um absurdo é o crime ele ter armamento mais poderoso que o da própria polícia.
Isso é um absurdo. No referendo de 2005, que custou mais de 600 milhões aos cofres públicos e não serviu para absolutamente nada além de mostrar que os governos de esquerda desrespeitam a verdade, a vontade do povo, o apêndice 2 traz mais informações sobre essa consulta popular, mas basta mencionarmos o resultado que fique muito claro como a vontade popular foi desrespeitada. 63,94% do referendo de 2005 fizeram plebiscito, né, para saber se a população queria que tirasse a arma da população, né? E 63,94% votou que não queria que o governo, né, o Estado tirasse a arma da população. Mas infelizmente, né, eles rejeitaram, né, o referendo e acabaram aprovando, né, o desarmamento. Aí proibiram a venda de armas no país, ou seja, quase 2/3 da população. O recado foi claro e direto. Os brasileiros não querem que ninguém os proíba de ter armas, mas o governo insiste em ignorar esses 2/3. Isso é uma afronta à democracia, um desrespeito à vontade popular. Outra mentira é que o desarmamento tem diminuído a criminalidade no Brasil. Em 2004, ano em que o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, o Brasil vivenciou o número assustador de 48.374 homicídios, de acordo com o Mapa da Violência de 2006. Nesse ano, a população brasileira, de acordo com o IBGE, era de 180 milhões de habitantes, e que nos dá um índice de 26,9%, 26,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nos 10 anos anteriores, de 1994 a 2003, o número de homicídios já havia saltado de 32.603 para 51.043. Um aumento acima de 56%, 3 vezes mais do que o aumento proporcional do mesmo período de 18,4%. Ou seja, a taxa de homicídios em 1994, que já não era baixa, 21,4 para cada 100 mil habitantes, evidenciava um problema sério de segurança pública e que viria a piorar muito até os dias de hoje. Agora eu vou colocar um gráfico aqui na tela para vocês e vamos ver aqui os números, né, depois do desarmamento. Em 2003, 2003 foram 51.043 mortes. Em 2004, 48.374 mortes. Em 2005, 47.578 mortes. Em 2006, 49.145 mortes. Em 2007, 47.707 mortes. Em 2008, 50.113 mortes. Em 2009, 51.424 mortes. Em 2010, 52.257 mortes. Em 2011, 52.197 mortes. E em 2012, 56.337 mortes. Então você vê aqui que em 2003 era 51 mil mortes. Deu uma caída em 2004 e 2006. Aí em 2006 subiu de novo, né? 2007 subiu de novo, 2008 subiu mais, 2009 subiu mais e 2012 subiu avassaladoramente. Outra mentira é que os países desarmados são os mais seguros. A Inglaterra, né, que é um país que desarma, eles mais ou menos uns 80 anos, eles desarmaram sua população, né? E há registros que eles têm mais crimes violentos que o próprio Estados Unidos por 100 mil habitantes, né? Desta forma, a Inglaterra, que no final do século XIX era um dos lugares mais tranquilos e seguros de se viver, chegou ao século XXI com índice de criminalidade muito mais alto, superando os índices americanos em diversos tipos de crimes violentos, mesmo sendo um país com 1/6 do número de habitantes dos Estados Unidos e com um território 75 vezes menor. Segundo dados de 2013, a taxa de crimes violentos na Inglaterra é 80% maior do que a americana numa comparação per capita. Então é isso, né, pessoal?
Se for comparar os crimes violentos que tem na Inglaterra, o número lá é maior. Tudo bem, os Estados Unidos é muito maior que a Inglaterra, né? É 80% maior que a Inglaterra, né? E mesmo assim, os crimes violentos lá são muito maiores os índices do que o próprio Estados Unidos por população per capita. Outro país que desarmou sua população também foi a Austrália, né? Que seguiu o modelo inglês de desarmamento radical, chegando a banir até as espadas cerimoniais, e que também enfrentou um aumento de criminalidade após o desarmamento da população civil. A Jamaica também, a Irlanda, países que baniram as armas de fogo há mais de 40 anos e nunca experimentaram uma redução de seus índices de homicídio. Mas o mais provável mesmo é que esteja com o Brasil. O exemplo mais mal sucedido de desarmamento do planeta, aqui depois do Estatuto de Desarmamento, foi implementado no final de 2003. O número de homicídios subiu de 27 para cada 100 mil habitantes em 2004 para 29 por 100 mil habitantes em 2012. O drama desse aumento é melhor compreendido se olharmos para os números absolutos de 48.374 antes do Estatuto de Desarmamento para 56.337 mortes por ano depois do desarmamento da população. Agora vamos falar dos países, né? Vamos dar o exemplo dos Estados Unidos, da Suíça e da República Tcheca, né? Que foram os países que não desarmaram a sua população, né? A República Tcheca ela tem mais ou menos mais de 700 mil armas na mão da população, né? Que a população lá é mais ou menos de 10 milhões de habitantes, que é uma média de 0,07 armas por habitante. Em relação à criminalidade, a tendência vem sendo de queda em todos os índices de crimes violentos, a ponto de o Escritório de Segurança Diplomática dos Estados Unidos ter classificado a República Tcheca em seu relatório de crime de segurança de 2011 como um país seguro para turistas americanos. A lei tcheca também protege o cidadão comum que precise utilizar sua arma para se defender. Exemplo claro e recente foi o caso de um homem de 63 anos de idade que defendeu do ataque à faca de dois jovens irmãos. O homem atirou nos dois agressores com uma pistola legalizada, matou um deles e feriu o outro, que depois de curado foi condenado e preso. As ações do homem foi classificada como de direito à legítima defesa. Outro país que eles não tiraram as armas da população foi a Suíça, né? A informação mais difundida popularmente é que o país não possui exército, pois cada cidadão possui uma arma em casa, o que é apenas parcialmente verdadeiro. O exército suíço existe e é formado por 95% de conscritos ou voluntários, que são organizados em milícias, e por 5% de soldados profissionais, que corresponde a 147 mil soldados. A compra de armas na Suíça está sujeita a regras mais permissivas que as da República Tcheca. Alguns tipos de armas não exigem nenhuma espécie de registro, como as espingardas e fuzis, enquanto outros tipos exigem uma licença facilmente adquirível para qualquer cidadão cumpridor da lei e livre de antecedentes criminais. Então na Suíça não tem muita restrição para você comprar uma arma. As taxas de criminalidade na Suíça são as menores do mundo e ainda assim têm caído suavemente com o tempo para os crimes violentos. É mais um caso que vai de encontro às afirmações de todas as organizações que pregam o controle ou abolição do armamento. As mesmas que dizem que as armas significam mais crimes e mais violência. Agora o último país, que é os Estados Unidos, né, que é o país mais armado do mundo. Provavelmente tem 300 milhões de armas na mão dos seus cidadãos, da população, né? Ou seja, uma média de uma arma por habitante. Os Estados Unidos não são o país mais seguro do mundo, mas também estão longe de ser um dos mais violentos. Como já vimos anteriormente, a própria Inglaterra supera os Estados Unidos em quantidade de vários tipos de crime. E as taxas de crimes violentos nos Estados Unidos vêm decrescendo cada vez mais no movimento inversamente proporcional ao número das armas na mão da população. Uma coisa muito importante também é que a ONU, né, organismo favorável ao desarmamento civil,
publicou entre 2011 e 2014 aprofundados relatórios globais sobre os homicídios. Houve, não sem motivos, um quase total silêncio sobre as suas conclusões por causa do óbvio. Pela primeira vez na história, ela não só colocou em dúvida a casualidade existente entre posse de armas e a criminalidade violenta, como afirmou que, adicionalmente, sobre uma perspectiva global, a enorme diferença entre as estimativas de proprietários de armas de fogo, centenas de milhões de acordo com estimativas da Small Arms Survey 2007, e o número anual de homicídios, centenas de milhares, indica que a maioria das armas dos cidadãos não é desviada e é possuída para propósitos legítimos. Depois de analisar tantos países que baniram ou dificultaram muito a propriedade e posse de armas pela população, como outros que fizeram justamente o contrário, e entender as consequências dessas políticas para a segurança das pessoas, não resta dúvida que um país desarmado é de forma alguma um país mais seguro, mas uma mentira devidamente desmascarada. E essa é a verdade, né? O país que é desarmado não quer dizer que ele é um país menos violento. Então, pessoal, como nós vimos aqui, né? Foi derrubada uma farsa aí do desarmamento, né? Que as armas, arma quer dizer morte, que a mídia fala, né? Que eles jogam a culpa na arma, né? Mas na verdade a culpa é de quem está atrás da arma, né? É do cidadão, do ser humano ali que quer fazer as coisas erradas, né? Porque a arma não é porque você tem a arma que você vai sair matando todo mundo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós vamos ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. E agora também você pode contribuir com o nosso canal, sendo membro lá do Patreon, que é uma plataforma de vídeos privados que eu criei para poder as pessoas que gostam do nosso trabalho contribuir com o nosso trabalho. E até o próximo vídeo.